Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. Só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. Domingo, dia do Senhor. Dia de forma muito especial de nos encontrarmos com Jesus, de nos encontrarmos com Ele na Santa Eucaristia, que é o próprio Cristo, de nos alimentarmos do nosso Senhor e de estarmos em profunda intimidade com Ele. E hoje a liturgia vem nos dizer algo que é fundamental da nossa fé. A nossa fé em Cristo, ela se dá com um grande, vamos dizer assim, um grande motivo, um grande objetivo, que é a nossa vida em Deus. Jesus, ele verdadeiramente revelou a cada um de nós a existência do reino dos céus. E muito mais do que isso, ele abriu as portas para que nós pudéssemos adentrar no reino. E mais do que abrir a porta, Jesus, ele declarou para cada um de nós que o reino foi feito para a gente. Olha como que isso é profundo, como isso precisa tocar o nosso coração. Ele nos revelou que é possível entrarmos no reino dos céus, porque ele conquistou isso para cada um de nós, por meio da sua doação, da sua morte de cruz, e em especial da sua ressurreição. Mas além disso, ele nos colocou algo muito profundo. O reino existe, vocês podem e devem entrar nele, e ele foi preparado para você, de forma individual, porque Jesus fala que Deus preparou um local para cada um dos seus filhos. Então perceba que o céu, ele tem um lugar lá que é destinado só para mim, só para você. Na minha vaga, aliás, a minha vaga, ninguém a não ser eu pode ocupar. A minha vaga só cabe
eu mesmo. E assim cada um de nós. Portanto, guardemos isso no nosso coração, para a gente compreender. E Jesus hoje vem falar desse reino. Olha que bonito como que Jesus coloca, né, o reino dos céus para cada um de nós. É uma semente que a pessoa lança e o que ela faz? Ela vai dormir. Ela dorme, acorda, noite e dia. E a semente vai realizando a sua obra. Porque Jesus quer colocar isso para cada um de nós. Aqui entra muito a confiança. A confiança que nós precisamos ter no nosso Senhor. Porque para nós também, a gente ainda enxerga o reino de Deus por meio das parábolas. A gente não tem pleno conhecimento. Mas Cristo, ele vem nos ensinar que a gente não precisa se ocupar em entender, mas a gente precisa sim ter fé e acreditar e confiar. Por isso a semente que é plantada. A semente está lá na terra, a gente não vai lá. Pensa um agricultor, né? Ele não vai lá abrir um buraco do lado da semente para ver se a semente está germinando. Claro, não estou falando aqui de forma profissional. Vamos lembrar daquele feijão que a gente usou para brotar lá nos experimentos da escola. Então você não ficava abrindo algodão. Mas uma hora, o primeiro caule aparecia. E você pacientemente esperava e cuidava. Cuidava do que compete a você. Então você regava, você colocava no lugar com luz. Esse é o convite que Deus faz para cada um de nós. Porque Deus, ele entra em nossa vida de forma muito mansa. É sempre um convite silencioso, um convite que traz paz, algo que a gente consegue perceber no nosso íntimo. Jesus, ele é muito delicado. E ele mostra isso pra gente porque também o Pai é assim. E por isso a gente recebe a palavra, a gente recebe a revelação do reino. É como essa semente. E a gente recebe aquilo e a gente é convidado a depositar no nosso coração. E confiar, abrir a Deus, agradecê-lo por o que a gente recebe, ter fé, confiar em Deus, que a obra dele será realizada. Porque o reino dos céus, a gente não pode esquecer disso. O reino dos céus, o convite de nós, cristãos e cristãs, é vivenciar antecipadamente o reino aqui na terra. Então, a obra do reino na vida de cada cristão, de cada cristã, ela precisa acontecer. Por isso que essa semente que é depositada no nosso coração, colocamos Deus no lugar dele na nossa vida, confiamos a nossa vida a Deus e deixamos Deus a conduzir. Dessa forma, o reino vai crescendo, o reino vai desabrochando em cada um de nós. Porque Jesus também assim o fez e faz. Olha como que a gente trabalha essa dinâmica da liturgia diária. Jesus vai se revelando pouco a pouco. É como o reino. A intimidade com Cristo faz com que a gente perceba, que a gente receba também a revelação do reino dos céus pouco a pouco. E a gente vai entrando nessa conexão com Jesus. A segunda leitura hoje, ela vem falar, Paulo coloca assim pra gente: caminhamos na fé e não na visão clara. Porque é isso.
é o caminho peregrino, é a nossa vida corporal, nossa vida temporal aqui, mas que se revelará no reino dos céus. Por isso a gente tem fé. A gente não vê claramente o céu, mas a gente tem fé. E a gente segue firme, como dizia o Monsenhor Jonas. Segue firme, meu filho. A gente segue firme com os olhos voltados para Jesus. E aí Jesus vem colocar uma outra parábola, também para falar do reino. Semente de mostarda, que é um grãozinho bem pequenininho e que dá uma árvore bonita, frondosa. Por que Deus quer colocar isso para a gente? Para que a gente nunca foque apenas no tamanho da obra, no tamanho do que vai acontecer. Não, gente, a gente precisa entender que o reino dos céus e o reino de Deus e as obras do Espírito Santo, elas pertencem a Deus. Não adianta a gente forçar a barra. Não adianta a gente querer que a sementinha cresça rápido. Não adianta a gente querer que seja algo muito visível. Não. O importante é a gente se esconder. A semente pequena, mas que gera algo muito grande, é similar ao que Jesus fala do tesouro. Muitos vão passar desapercebidos por essa semente. Mas nós que recebemos, que tivemos a graça de receber a revelação de Jesus, a gente não desvaloriza essa semente. A gente pega ela, a gente cuida, a gente deixa germinar e florescer. Para quê? Para que também na nossa vida a gente possa um dia ser sinal de Deus para o irmão. Perceba que Jesus fala, né, que as árvores elas fazem seu ninho. Não é que ninguém vai fazer ninho em nós, mas é que o nosso fruto, depois de germinado, depois de brotado e desenvolvido, ele mostra Deus. E assim, independente do tamanho da nossa fé, se ela é guardada, confiada e cultivada no nosso Senhor, em algum momento, que é Deus que sabe e compete a Ele, pois lembremos sempre, a obra é dele. Também em nossa vida, Jesus se manifesta e nós auxiliamos o trabalho de Cristo, que é espalhar. Lembremos do que ele disse: ide a todos os povos e levai o Evangelho. É isso que Deus quer nos colocar. Que o reino, ele pode ser visto como algo muito simples. Mas para nós, que temos fé e que recebemos a revelação do que é estar com Deus, a gente começa a ter consciência de quão grandioso é. Por isso, nós entregamos a nossa vida para Deus, porque esse reino tão grande, nada se compara. E se nada se compara, se nada tem o valor do reino dos céus, é justamente lá que nós queremos chegar, que nós queremos estar. Querido Jesus, nós queremos te agradecer por tamanha bondade, porque o Senhor revela para cada um de nós que existe os céus, que Ele foi preparado para a gente e que nós temos um lugar distinto, só nosso, para ser ocupado. E glória a Deus que nós possamos ocupar esse lugar. Nós queremos ocupar esse lugar, porque o nosso lugar é o céu. Queremos te pedir, Jesus, que o Senhor
acolha a nossa oferta. A oferta da nossa vida, que é muito similar ao que fala o Evangelho, é uma sementinha de nada. A nossa vida, a nossa oferta, a nossa fé é tão pouca. Mas o Senhor não desfaz dela. O Senhor aceita tudo que lhe é entregue com generosidade e cuida. Te pedimos, Senhor, que nos dê verdadeiramente a graça de entregar a nossa vida a Ti, de não nos afastarmos de Ti e principalmente de nos deixar esvaziar para deixar o Senhor cuidar, o Senhor regar, o Senhor aparar quando é necessário, mas fundamental, deixar que os frutos que o Senhor quer que venham por meio da nossa vida possam aparecer e possam ser devolvidos a Ti, que é o gestor de toda essa obra. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor tem estado tão próximo de nós. Permanece conosco, Senhor, e dai-nos a graça de não nos afastarmos de Ti. Amém.